é muito interessante isso, né? Então, quando o teu chefe fala assim, olha, se fizer o trabalho direitinho aqui, a gente está pensando numa promoção para você daqui a pouco. Isso é uma ameaça ou é uma promessa? Eu posso te dar um monte de exemplos. Hoje eu estava passando, nós estamos aqui em São Paulo, né? Aí eu estava passando ali na 23 de maio e eu vi um grafite, né? Eu não lembro exatamente a ponte. Depois eu tento tirar uma foto, porque hoje, por uma sorte, a gente não para ali. Mas passando ali o prédio da MAC, que era um antigo prédio do Detran, né? Agora é um museu. Sei. Mas pela 23 de maio, a primeira ponte, né? Tá. Passando ali no sentido... Da Tutóia, não é isso, não? Antes. Mas depois eu te passo. Eu vou tirar uma foto também, e depois, na hora da edição, até vale a pena. Tá. De um lado da ponte, assim, eu te desejo uma feliz semana. É uma xicrinha de café derramando um arco-íris. Ah, eu já vi esse grafite. Você já viu isso? Já. Então, assim, às vezes a gente não presta atenção, né? Mas aquilo ali, eu falo, puxa vida, hoje tem cara de... É o Cabeça de Xícara, não é isso? É um cabeça de xícara. É um isso artista mesmo. que chama Cabeça de Xícara. Olha, não conhecia. Né? Então, isso também é outra coisa legal, né? Que você vai as pessoas vão te ajudando a ser um ser humano mais pleno, né? Agora o que eu vou fazer? Vou sair daqui e vou ver lá, o artista Cabeça de Xícara. Então, ele fala, te desejo uma feliz semana, né? Só que do outro lado, eu não vou contar aqui, deixa depois para... Do outro lado é uma baita de uma provocação. A mesma Cabeça de Xícara, com o mesmo arco-íris, e ele põe uma frase ali que ele faz uma pergunta, né? E é uma baita de uma provocação. Uma baita de uma provocação que eu estou pensando nela e digerindo ela até agora, né? Isso foi lá de manhãzinha, né? A gente está aqui no meio da tarde. É uma baita de uma provocação. E é uma ponte, né? Entre uma pilastra e outra, existe uma diferença gigantesca que o artista quis fazer, né? Essa diferença de potencial, essa resistência que se colocou entre as duas coisas. E né? talvez o sentido também, né? Porque esse daí é sentido... não tinha pensado nisso. Olha só como é legal. O sentido da provocação é sentido centro. Sentido centro. O que tem um bom dia é no sentido... Interlagos ali. Que é geralmente na hora que o pessoal tá voltando para casa. Tá voltando para casa. Não tinha pensado nisso, né? Aí me lembrei, por exemplo... Aí olha como é bacana isso, né? Aí eu me lembrei de uma música de uma cantora que eu adoro, que é a Adriana Calcanhoto. Se eu não me engano, a letra é do Caetano Veloso, em que uma parte da música ela fala o que é ameaça e o que é promessa. Né? E... Então... É muito interessante isso, né? Então, quando o teu chefe fala assim, olha, se fizer o trabalho direitinho aqui, a gente está pensando numa promoção para você daqui a pouco. Isso é uma ameaça ou é uma promessa? Né? E aí a letra toda do Caetano, que eu acho que é do Caetano... Que também, ao contrário, pode ser. Se você não fizer bem feito, você vai ser demitida. Então, o que é ameaça ou é promessa? Então, olha como você pode usar esses elementos, né? E aí, nessa mesma música... Ela fala assim, ruas voando sobre ruas. Né? Ela está se referindo ao que exatamente? Por isso que viajar também é legal. Né? Porque ela está falando do Rio de Janeiro. E ela está falando do Rio de Janeiro, e aí tem um contexto para falar o que é ameaça, o que é promessa no Rio de Janeiro. Né? E o Rio de Janeiro é uma foto interessante do que é o Brasil. Né? Sim. Então, mas eu posso reverter isso para mim. Né? Então, assim, tem uma determinada arquitetura carioca que faz as ruas voarem sobre as ruas, né? Em determinado ponto ali do Rio de Janeiro e tal, da cidade do Rio. Né? E o que é ameaça e o que é promessa tem muito a ver com esse contraste brasileiro, com esse jeito de pensar brasileiro. E aí você pode transportar isso para qualquer lugar. Né? Então, quando alguém te fala alguma coisa, é uma ameaça ou é uma promessa? Né? Pode ser exatamente a mesma forma, com olhares diferentes sobre aquilo. E isso que é bacana. Né? Assim, então, imagina, se eu não tenho esses repertórios, eu passo há muitos anos na 23 de maio. Sim. E eu não percebi até agora. Mas se eu não tivesse um foco em, puxa, deixa eu dar uma olhada nisso e tal. Talvez você me ajudou nisso, porque hoje de manhã eu já acordei pensando no podcast. Falei, puxa, deixa eu trazer algum elemento novo, alguma coisa. Talvez eu tenha ficado mais atento. E isso também ajuda. Porque a forma à medida em que a gente vai
tendo esse exercício de entender culturas diferentes, de simplesmente apreciar a cultura sem julgá-la, né? E que eu acho que é o grande barato da coisa, embora é difícil, eu confesso para você que é difícil para a gente não julgar, né? Mas sem julgar, puxa, eu tenho insights muito legais, né? Então, e eu posso usar esses insights para um monte de coisa. Então, eu poderia passar por ali e falar, nossa, que lixo isso daqui, a cidade está cada vez mais suja e mais não sei o que e tal. Mas deixa eu olhar talvez com outro olhar, né? Então, mensagem que... Exatamente. Então, esse grafite, para mim, foi muito melhor do que as plantas verticais que tá do lado da 23 de maio.